Oi, pessoal, esse é o terceiro vídeo da disciplina MDA 24.1 e eu vou apresentar hoje a segunda parte do nosso primeiro projeto, da superfície a fuselagem, onde eu vou estrudar as nossas peças planares, então a gente vai dar espessura de chapa para o modelo, e também onde eu vou deitar essas superfícies planares nos nossos meridianos e paralelos para botá-las numa prancha já apontando para a saída do corte, né, para a fabricação digital, certo? Então, vamos lá. Lembrem que a gente tem aqui, né, no último vídeo, gerou como superfícies planares os paralelos e meridianos, tá? E o que eu vou fazer agora é extrudar essas peças aqui com a espessura da chapa. Tá? Eu vou pegar lá no início meu valor aqui de espessura de chapa, é uma variável que eu quero ter disponível aqui. Tá? E só para vocês entenderem, o que eu vou fazer é o seguinte: a gente tem que notar que cada uma dessas superfícies aqui foi gerada pensando que ela vai estar assim no miolo da chapa, ou seja, a chapa tem que ser extrudada para um lado e para o outro da superfície, em dimensões iguais. Então, metade da espessura para um lado, metade para o outro, certo? Porque a gente está trabalhando aqui com a superfície no eixo da peça física. Tá? Isso me dá assim, uma complicação, me gera uma certa necessidade no caso da modelagem, porque o Grasshopper nativo ele só tem extrusão em uma direção. Se eu quiser extrudar ele positivo e negativo, eu vou ter dois objetos de extrusão, eu não quero isso. Então eu preciso fazer o seguinte, né? Eu preciso extrudar ele a medida inteira para cima, certo? E depois mover para baixo, né? Ou melhor, extrudar para um lado, que é a normal da peça, né? E depois mover no sentido oposto metade do valor. Né? Então eu vou usar a medida de espessura para fazer a extrusão e a medida de espessura dividido por 2 para fazer o movimento no sentido oposto. Né? Então eu vou ter que usar o valor negativo da espessura dividido por 2 para fazer o movimento no sentido oposto. Tá? É interessante a gente ver que é uma sequência de operações, né? E eu vou ensinar para vocês um truque aqui que é organizar essa sequência de operações num pacote, que a gente chama de cluster, tá? Para que essa sequência de operações possa ser usada como um componente independente e único na nossa definição. Tá? Vocês vão entender o que que é isso. Vamos lá. Vou pegar o meu vetor paralelo, desculpa, minhas superfícies paralelas, eu dei o nome de paralelos cut, no sentido para explicar que ele já está cortado aqui, tá? Vou fazer um Wi-Fi dele, porque depois esse cara aqui vai andar lá para adiante na definição, eu não quero atravessando o fio, tá? E eu já vou organizar essas operações aqui pensando genericamente no meu futuro cluster. Tá? Essa aqui é a geometria que eu quero trabalhar. Então eu vou botar uma caixinha vazia de geometria e vou ligar ela aqui. Tá? A espessura, eu vou repetir ela aqui para o lado. Sim, vai ser a caixinha de espessura que eu vou dar para dentro do meu cluster. E, e eu também vou botar uma caixinha vazia aqui de vetor, tá? Que vai corresponder à, à direção da extrusão. Tá? Digamos que eu tivesse aqui uma superfície como o meu meridiano, que está em outra orientação, tá? Que não está orientado nem em X, nem em Y, nem em Z, certo? Mas ele tem um vetor de extrusão específico, que é normal em relação à superfície. Tá? Esse é o vetor que vai ser usado para fazer a direção da extrusão. Então, como eu quero fazer um conjunto de operações que é genérico, que vai ser aplicado para outros casos, não só para superfícies que estão deitadas ou paralelas a x, y e z, né?
Então eu vou usar a ideia de um vetor genérico aqui para trabalhar, tá? Bom, e no caso do dos meus paralelos, o vetor que eu vou informar é z, certo? Mas no caso dos meridianos, a gente vai ver que eu vou informar outro vetor. Então, eu preciso da geometria, vetor de extrusão e da espessura. Agora vamos para as operações, tá? O componente que vai entrar aqui é extrude, a geometria vai ser extrudada, tá? Agora eu vou botar o componente amp, né? Ligo aqui o vetor, então, na direção z, tá? Ah, amplitude, ou seja, a magnitude do vetor, é a minha espessura de chapa. Tá? E agora eu tenho o vetor específico daquela operação. Extrudou para cima. Beleza? Bom, agora eu preciso fazer a outra operação que é mover para baixo. Né? Então eu pego essa extrusão aqui, ligo lá no move, tá? E ligo esse mesmo vetor que vai ponto 3 para cima, eu ligo ele aqui, ó, copiou para cima, tá? Só que agora eu vou aqui na operação e ponho menos x dividido por 2, ou seja, né, a metade da espessura no sentido oposto da extrusão. Pronto, desceu aqui. Eu vou apagar todo mundo, dar um preview off, tá? Vou dar um preview off aqui. Então aqui eu consigo ver a minha espessura de chapa, tá? Com a superfície originária ali no miolo dela. Tá? Agora eu vou pegar outra caixinha vazia de geometria, vou botar lá no final, tá? E vou pegar todo esse conjunto de operações que está aqui, tá? O input da geometria, o input do vetor e o input da espessura, tá? E lá no final a minha saída de geometria, vou dar um preview off para todo mundo, tá? E vou clicar com o botão direito, vou usar esse pacote aqui, ó, cluster. Tá? Quando eu gero o cluster, o que ele faz? Ele transforma todas aquelas operações num componente. Tá? Vou escrever aqui extrude chapa, abreviada, extrude chapa. Tá? Então, toda vez que eu precisar extrudar uma chapa aqui na minha definição, eu vou poder usar esse componente. Só tem que informar qual a geometria, quais os vetores e qual a espessura. Tá? O interessante é que se eu clicar duas vezes nela, ó, o Grasshopper abre um, um outro espaço de edição, né, onde eu vejo todos os componentes que estão dentro do cluster e vejo como setinhas aqui aqueles que são os inputs que entram lá fora, né, e o que é o meu output. Tá? Então as setas, esses componentes aqui na forma de seta, tá, eles vão corresponder, se eu der um save aqui ele fecha de novo, vão corresponder a essas orelhinhas aqui. Né? Ó, gel, vec, esp, e depois tem o G de saída lá. Clico duas vezes, ó, gel, vec, esp, G de saída. Tá? Se eu por acaso apagar ele, quiser estender a minha operação aqui dentro, editar ela, depois eu vou lá dentro de parâmetros, utilitários, e tenho aqui os componentes, ó, cluster output. Eu posso gerar um output novo, tá? Ele já assume o nome do meu output. Vou lá no Save Current File, ele fecha, né? E agora, como eu apaguei o original, eu tenho que religar aqui, pronto. Tá? E aí eu posso dar um preview off aqui, perfeito. Tá? Então, beleza. Vou usar agora a mesma definição para os meus meridianos. Vamos ver se dá certo. Tá? Bom, espessura, beleza? Vai ser a mesma espessura que eu vou ligar aqui. Geometria vão ser os meridianos. Eu vou dar um hidden aqui nele, colocar lá, beleza? E vetores, não vai ser o vetor em Z. Eu vou agora usar, né, como a gente já tinha visto
no vídeo anterior, vou usar vetores que são específicos para cada um desses meridianos. Então, se eu pegar aqui, só lembrando, né, cada meridiano tem um vetor que é específico, que a gente usou originalmente para fazer essa extrusão aqui, né, para deixar ele uma chapa nessa direção. Então, os vetores que eu tenho são nessa direção. O que eu vou precisar agora? Pegar esses mesmos vetores, rotacionar eles 90 graus, tá? Para tornar eles normais à superfície, tá? E poder fazer a minha operação de extrusão. Tá? Então vamos voltar lá. Onde é que estão esses vetores? Eu vou voltar aqui atrás da minha definição. Lembre que eu gerei eles aqui atrás, unindo, né, os dois pontos das minhas linhas que foram projetadas na superfície. Tá? Eu já botei aqui uma caixinha de definição de vocês acham que ainda não tem isso. Eu botei aqui uma caixinha vazia de vetor, tá? Para carregar ele. Tá? Então eu vou copiar essa aqui, né? E lembrando que eu tenho aqui na minha definição nesse momento 12 vetores que correspondem aos 12 meridianos. Portanto, um para cada peça a ser extrudada. Tá? É uma lista simples, é uma lista flat. Eu estou dando como input aqui os meus meridianos também uma lista flat. Né? Então, acho que vai funcionar bem. Tá? Vamos ver se deu certo. Ligar aqui geometria. Copiar uma lá. Deu alguma coisa errada. O que houve aqui? Tá? Ó, faltou rotacionar 90 graus os meus vetores. Na verdade, assim, ele fez o que eu pedi para ele fazer, que é fazer a extrusão e depois mover para trás. Só que o que aconteceu aqui foi que, né, a minha direção de extrusão está errada. Então eu preciso rotacionar esse vetor. Tá? Eu tenho vários componentes rotate e tem um que é específico aqui, é rotate vector. Tá? Então eu ponho aqui os meus vetores. Ele me pede um eixo. Tá? Eu vou dar um eixo Z, vamos ver se dá certo isso. E ele me pede um ângulo. Bom, uma informação importante. O Grasshopper, por default, ele usa como ângulo uma unidade que para a gente é estranha, que são radianos, tá? Pergunta para o Google o que é radiano, se você tiver curiosidade. Tá? O que a gente vai fazer aqui é trocar para ângulos, degrees. Então, sempre que eu tenho um input de ângulo, eu posso... a gente vai trocar para graus, desculpa. Sempre que eu tenho input de ângulo, clico com o botão direito, vou lá e ponho degrees, então já é uma unidade que a gente conhece. Tá? E eu vou botar aqui, vou escrever 90 e vou jogar lá para a rotação do meu vetor, certo? Eu tenho... O vetor ele é um pouco chato porque ele não me mostra, a gente não tem como visualizar o vetor, não é uma entidade geométrica que tem uma expressão visual, né? Existe até um componente chamado display, vector display. Tá? Eu preciso de um ponto de ancoragem para cada um desses vector displays aqui. Se eu quiser fazer isso, eu posso. Eu pego os meus meridianos, acho o centroide de cada um deles, jogo no ponto de ancoragem, tá? E aqui eu ponho uma unidade nos meus vetores. Ah, não, eu ponho o vetor e o ângulo. A unidade, beleza, está aqui. Tá? Então, aqui ele vai me dar, ó, no ponto de ancoragem que eu selecionei, que é o centroide de cada uma daquelas chapas, tá? Ele está me dando aqui ó, o ângulo do meu vetor em 90 graus. Tá? Esse componente aqui, Vector Display, tá lá dentro de Display.
Tá? Então eu posso usar ele para visualizar a direção de um vetor, certo? Tá dando aqui para ver? Ponto de ancoragem e o vetor caminha para cá. Tá? E assim, interessante que ele está me dando aqui o vetor com a magnitude original, né, que ele tinha, que é bem grandona. Dentro do nosso cluster, a magnitude do vetor mudou, ela vai ser só a espessura da chapa. É o que não estou vendo aqui. Mas beleza, eu sei que o vetor está na direção certa agora. Vou gerar, levar o vetor rotacionado para lá. Vou apagar todos esses caras aqui. Tá? E agora eu vou ver o que aconteceu. Ó, estudou como chapa, posição do meridiano enquanto superfície. Tá lá dentro mesmo. É isso, no miolo. E aqui a gente pode visualizar, não sei se dá para ver direitinho, o encaixe entre as peças. Tá? Deixa eu apagar esses caras aqui, estamos diminuindo o espaço de visualização. Tá? Então, o encaixe entre as peças já está rolando. Tá? Eu vou trocar os nomes desses gel aqui, poderia ser B-Wrap também. Paralelos 3D. Meridianos 3D. Legal. Agora eu vou fazer mais uma operação que eu acho que é rica, que é interessante, que é dar uma corzinha para eles, para a gente visualizá-los melhor. Então aqui já dentro do meu preview eu tenho esse componente que chama Custom Preview. Tá? Vou jogar a minha geometria lá e ele, por padrão, ele faz... Deixa eu tirar esse preview aqui. Ele faz com que as peças de entrada aqui cheguem nesse rosa, tá? Mas eu posso escolher outras cores. Tá? Para escolher outra cor, eu vou componente Color Swatch. Swatch significa em inglês amostra, tá? Então, uma amostra de cor. Aqui eu vou botar um azul esverdeado. Eu posso escolher essa cor aqui, botar ela, tirar a opacidade dela um pouco, deixar ela um pouco transparente, que ajuda legal para a gente visualizar a interação entre as peças. E aqui eu vou botar outra cor, complementar dela, um alaranjado aqui. Só mais laranja. Legal. Então, aqui eu consigo visualizar melhor, inclusive, os meus encaixes entre meridianos e paralelos. Tá? Lembrem que a largura da chapa da extrusão do meridiano é maior, por isso que ele tem esse corte aqui para dentro. Né? A gente pode mudar isso depois na definição, se quiser. Tá? Pode mudar essa variável. Bom, última coisa que eu quero fazer aqui eu vou tentar visualizar melhor a direção de montagem. Tá? Em alguns casos, quando a montagem é em direção única, reta, dá para fazer isso na modelagem. Tá? Então a gente vai brincar disso agora. Eu vou pegar esses meridianos 3D aqui, tá, que foram gerados, e vou movimentá-los usando Move. Jogo os meus meridianos aqui. Tá? Vou usar o meu vetor de cada um dos meridianos para ser a direção do movimento. Tá? E o que ele fez agora foi andar um pouquinho para dentro. Vou também botar aqui 20, tá? Para a gente ver a direção de movimento. O que ele está fazendo aqui? Deixa eu botar um 0.20. Desculpa. Então, meu slider vai de 0 a 20. Tá? Então, o movimento positivo vai fazer os vetores andarem, os meridianos andarem aqui para dentro. Eu vou botar uma expression menos x para que o movimento seja negativo, ou seja, que ele ande para fora. Ver o que ele faz agora. Ó. Os meridianos estão abrindo. Tá? Esse é o movimento de montagem da minha peça. Então, esse cara aqui, que é os meridianos se movimentando, esse cara aqui que eu vou jogar lá no meu preview.
tá? Vou apagar isso aqui. Agora posso brincar de animar a minha definição para poder visualizar o que vai acontecer na hora da montagem, né? Então eu vou jogar todos eles aqui, claro que eles não precisam ser jogados ao mesmo tempo, né? Mas cada um dos anéis dos paralelos vai ter que encaixar em todas as peças do primeiro meridiano e assim por diante. E depois os outros meridianos vão entrando aqui. Vai ser, né, é bacana a gente poder visualizar o movimento físico da peça, né? Lembrando que isso é muito importante na hora de fazer um projeto de fabricação digital, porque o Grasshopper aceita tudo. Inclusive a gente pode fazer coisas que são impossíveis de montar, certo? Então é bacana poder pensar desse jeito aqui, com a direção de montagem. Beleza? É, então esse conjunto aqui da minha definição, vou fazer um grupo para ele. Vou botar aqui modelo tridimensional com espessura, um nome qualquer, que explique o que está acontecendo aqui nessa definição, né? Adicionei ao grupo. Então agora quando alguém pegar a minha definição aqui, vai poder descobrir o que esse conjunto de componentes aqui tá fazendo. Então essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo, como eu expliquei antes, vai ser deitar as, as superfícies planares numa prancha, né, numa placa, para que elas possam ser recortadas. Além disso, a gente também vai dar nome para elas, vai botar um tagzinho, um texto, para que eu saiba qual desses meridianos é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3, e a mesma coisa para os paralelos, né? Porque quando a gente deitar eles no chão, vocês vão ver, eles são muito parecidos entre si, e a montagem vai ficar infernal se eles não tiverem nome. Tá? Então eu vou aqui dar um preview off nas minhas peças tridimensionalizadas. Vou recopiar aqui o paralelo cut e o meridiano cut aqui para baixo. Vou dar um preview on neles, certo? Então são as únicas coisas ligadas aqui no meu modelo. Tá? E vamos começar com essa construção. Bom, eu já deixei aqui separado para essa parte do modelo um conjunto de variáveis, tá? que vão ser chamadas a operar quando a gente estiver nessa fase de botar na prancha. Tá? E o que eu estou trazendo aqui? Aqui são caixas de dado, né, vazias, que eu mudei o nome, botei prancha, dimensão em X, dimensão em Y, tá? E prancha, posição em X, posição em Y. Tá? Bom, então podem fazer igual aqui para vocês. Deixa eu tirar esses caras aqui do meu grupo. Tá? E é o seguinte, posição em X, posição em Y é aonde eu vou botar a minha prancha aqui no espaço de trabalho. Tá? Deixa eu pegar aqui, essa é a posição XY. Eu não quero distribuir os meus objetos, a minha prancha, junto aqui do espaço onde o meu modelo tridimensional está acontecendo. Eu quero jogar ele mais para o lado, mais para cima. Tá? Então eu vou usar essas duas variáveis aqui para construir um ponto. Tá? O ponto aqui está na posição 0, 100 e 0, então ele está aqui para a direita do meu modelo, beleza. Tá? Eu poderia estar para cima, não importa. Tá? Então, cada um vai organizar o seu espaço de trabalho. Tá? E aqui, com essas dimensões aqui, eu vou botar o tamanho da minha prancha. Então, eu vou fazer um retângulo, tá? Um retângulo XY, que vai usar o meu ponto como ponto de partida. Tá? O, o retângulo XY vai ganhar o tamanho X e o tamanho Y aqui do meu
prancha dimensão X, dimensão Y. 80 por 45 é a área de corte da nossa laser aqui na FAO e também o tamanho das pranchas que eu tenho lá cortadas e as pranchas que eu recomendo vocês comprarem quando forem fazer o pedido de MDF para cortar aqui na laser. Tá? A área de corte é um pouquinho maior do que isso, mas esse é um tamanho redondo. Então a gente vai é, passar a usar essas medidas aqui como referência. Tá? Então aqui eu tenho uma prancha de corte, o tamanho da minha placa. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes aqui, vou botar um previewzinho com uma outra cor. Vou botar um oceano aqui. Aqui está a minha prancha de trabalho, certo? E esse pontinho aqui, tá? Eu vou botar um componente de ponto prancha. Eu vou usar ele como referência depois para distribuir as minhas, as minhas peças, tá? O que eu quero fazer em seguida, portanto, aqui é jogar essas superfícies planares aqui dentro no chão. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Componente-chave aqui para a gente se chama Orient. Tá? Orient é um componente que tem como input geometria, tá? Plano inicial e plano final, ou seja, plano de origem e um plano de destino. Tá? E ele gera para a gente uma geometria e depois um outro negócio que é interessante, que é as informações sobre a transformação que foi gerada para essa geometria. Então, explicando isso, né? A gente vai dar como input nossa superfície planar, que é o meridiano, tá? E vai também informar para o Orient qual é o plano que vai servir de referência para essa movimentação. Em geral, né, assim, a lógica é usar um plano que seja contido naquela superfície. Tá? Então você pega uma superfície, um plano contido nela, certo? E depois você vai dar um outro plano, que é o plano destino. E para a lógica do que a gente quer fazer aqui, esse é o plano que vai estar contido na superfície daquela prancha de corte. Tá? E o que o componente vai fazer? Ele vai pegar e vai gerar como resultado um reposicionamento daquela superfície que estava aqui em pé no meu modelo, vai deitar ela na prancha. Tá? Então, por isso que é chamado de plano origem, né? E plano destino. Tá? Plano alvo, plano final. Tá? É ele que vai reposicionar, vai ser usado para reposicionar. Então é muito importante a gente entender, né, a relação entre planos e superfícies para poder fazer esse tipo de operação. Porque a gente vai estar trabalhando em muitos casos no Grasshopper com planos que não são paralelos a x, y nem z, certo? Aos planos de chão, né? X, y, x, z e assim vai. Então vamos lá. Bom, primeira operação que eu vou fazer é pegar os meus paralelos. Tá? Bom, cada um desses paralelos aqui foi gerado a partir de um plano referência, né, que interseccionou com a superfície de fora. Então eu já tenho os planos de cada um desses paralelos. Posso recuperar ele lá na minha definição. Né? Esses planos estão aqui. Né? Cada paralelo é um plano. Eu posso pegar o meu componente caixinha vazia, plane, jogo aqueles planinhos lá, Wi-Fi, põe aqui plane, paralelos, né? Nessa prática que eu gosto, que é de sempre nomeando
os componentes, tá? E agora eu vou pegar o orient e vou dizer, todos esses paralelos cortados aqui, né? O plano de referência deles é esse. Vou jogar eles onde? Tá? Por default, os componentes que contêm plano no Grasshopper trazem o mundo, row XY, como referência. Então, todos os meus paralelos saíram daqui, foram reorientados para cá. Beleza. Só que não é isso que eu quero. Eu quero distribuir eles, lembra? Aqui na minha peça. Tá? Então, eu vou tentar organizar eles a partir desse ponto aqui. Ponto de prancha. Tá? O ponto médio da prancha. A gente vai fazer uma operação aqui que é reposicionar esse ponto e distribuir ele o número de vezes aqui para o lado. Eu vou fazer uma espécie de array de pontos para que cada um desses pontinhos, os pontos gerados, posicione uma dessas peças diferentes, dessas peças aqui. Então a gente vai fazer uma série, tá? O ponto da prancha vai ser movido em X, ele que vai ser movido aqui, desculpa, unit X, tá? De acordo com a série que eu determinei, certo? Só que essa série aqui não é a que eu quero, claro, então eu vou botar step, por enquanto vou botar um número aleatório, vou botar 20 aqui, vai estar mais distribuído, tá? E count é o número de paralelos, tá? Eu tenho diferentes maneiras de pegar o número de paralelos, tá? Eu posso ir lá na minha definição inicial, paralelos, número, beleza, pega a sua unidade aqui e jogo lá. São 6 paralelos que eu tenho, agora eu tenho 6 pontos distribuídos, tá? E esses pontos vão entrar aqui em B. Ele não pediu plano, eu estou dando ponto? No Grasshopper, quando você joga input ponto, onde ele pede plano, ele automaticamente gera um plano paralelo a XY, paralelo ao chão, tá? Com origem no ponto que você deu. Então agora eu tenho vários, ele está recebendo pontos, mas está interpretando como plano, 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 plano nessas posições aqui. Tá? Legal. Vamos lá. Eu teria como automatizar, se eu quisesse aqui na minha definição, né, o intervalo entre o primeiro ponto e o segundo, para que o intervalo entre o primeiro ponto e o segundo fosse correspondente às medidas dessas peças, para que não tivesse esse intervalo tão grande aqui. Tá? Porém, assim, existem maneiras até mais eficientes de fazer a distribuição desses materiais na chapa. Então a gente não vai tentar distribuir eles aqui pelo Grasshopper. Tá? O que eu vou fazer aqui é tirar essas peças aqui de dentro da chapa, tá? Para depois posicionar eles na mão só na hora de fazer o corte. Então agora eu vou dar um outro move aqui, vou tirar esse ponto aqui de dentro, botar um vector XYZ, só para tirar o pontinho de dentro da chapa, botar um menos 50.50, o slider, eu vou tirar ele em Y aqui, precisei tão para baixo, tá? E agora esse vai ser o ponto de partida do meu array. Tá? Então só para eu tirar ele de dentro da chapa, ele vai ficar à disposição aqui depois para eu pegar na mão e puxar lá para cima e organizar esses caras aqui. Tá? Maravilha. Reposicionei, portanto, os meus objetos aqui.
tá? Só que agora é o seguinte, eu tenho superfícies planares e eu vou cortar linhas, eu vou cortar curvas. Então eu preciso transformar elas em curvas. Uma maneira de fazer isso é... eu tenho diferentes maneiras de obter as curvas de uma superfície. Uma delas é essa opção aqui, Wrap from Faces, tá? Mas ele me pede todos os planos, às vezes não é a melhor opção. Eu vou mostrar para vocês outra, que é o DeepWrap, tá? DeepWrap, ele é um Deconstruct Wrap, a gente já usou em outra situação, ele desconstrói wrap, então ele me dá faces, edges, que são as linhas, e vértices, que são todos esses pontos. É uma espécie de explode, ele explode. Tá? O que eu quero daqui? Eu quero as linhas, as edges. Tá? Então, se eu pegar todas essas edges aqui, agora eu botei no componente curva, ó, estão aqui disponíveis, tá? Só que tem um problema, ele vai me dar todas essas edges aqui como elementos separados, tá? Para cada uma das dos meus paralelos, tá? Ele vai me dar um conjunto de linha, curva, que forma todo esse conjunto aqui. E eu não quero isso, eu quero elas unidas, tá? Então vamos usar o componente join curves, tá? Join curves, não é join faces, tá? Atenção, não é wrap join, text join, tem vários join aqui. Join curve, e eu vou pegar todas essas minhas curvas, que são as edges, e vou juntar elas. E agora eu tenho um número muito menor de elementos. Na verdade, eu tenho duas curvas por peça. Tá? O corte de dentro e o corte de fora. Vou dar um simplify aqui só para a gente visualizar melhor. Tá? Então, cada ramo da minha árvore tem duas curvas. Tá? Então, elas estão unidas. E beleza, é isso. Tá? Eu vou jogar isso aqui dentro dessa caixinha vazia de curvas. Tá? E vou pegar mais um preview desse aqui em cima. Vou copiar ele daqui, o previewzinho Custom Preview, desculpa. Vou jogar ele aqui e vou dar uma cor para ele. E aí agora eu vou cuidar com a cor. Eu vou dar uma cor que vou botar o meu Blue 255 e o Red Green 0. Vou botar a opacidade em 100%, ele é totalmente opaco. Tá? E vou transformar essas curvas aqui em curvas azuis. Tá? Porque por padrão aqui na FAO, opa, por padrão aqui na FAO, a gente usa a cor azul como cor de corte, certo? Então, aqui estão os meus objetos em cor azul, maravilha. Tá? Bom, o que mais eu preciso fazer aqui? Tá? Eu vou também, eu preciso fazer uma marcação, que não basta eu cortar essa peça aqui e chegar com ela desse jeito lá para montar, porque eu não sei qual dos meridianos que vai entrar nesse encaixe, qual vai entrar nesse, qual vai entrar nesse. Então eu preciso fazer uma marcação, tá? Dizendo qual é o meridiano, assim como preciso fazer uma. é, preciso numerar. Eu preciso dizer qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3. No meu modelo, né, o menor não é o que está mais embaixo. Eu tenho uma sequência de tamanhos aqui. Tá? Então, como é que eu faço essa operação aqui? Eu já defini que eu vou fazer da seguinte maneira, né? No meu projeto, já concebi ele da seguinte maneira. Eu vou pegar essa superfície aqui, que é o trecho aqui do meu paralelo, e dizer, olha, eu vou achar esse pontinho aqui do meridiano 0
Tá? Vou pegar esse ponto meridiano zero e vou escrever aqui, vou gravar o zero, o 1, o 2, exatamente na posição do meridiano zero. Com isso eu tenho duas informações. Primeiro, eu sei qual é o meridiano zero, tá? Em segundo lugar, eu vou poder numerar os meridianos com essa posição aqui, né? Botando essa gravação. Poderia ainda dizer assim, ó, desculpa, eu não vou numerar os meridianos, eu vou numerar os paralelos, tá? Então no paralelo zero eu vou botar o número zero. No paralelo 1, vou botar o número 1. E o meridiano que vai estar tá na marcação sempre vai ser o zero, tá? E aí eu sei, né, na minha modelagem, que o seguinte, o meridiano seguinte, vai ser o 1. O seguinte vai ser o 2 e assim por diante, tá? Porque eu estou girando no sentido horário. Então, no sentido anti-horário, tá? Então, eu já fazendo a marcação de qual é o primeiro, eu já sei quais são os seguintes, e tá beleza. O que que eu preciso achar? A posição desse cara aqui, tá? Então, a gente vai lá na definição e vai tentar encontrar a posição daquele cara ali. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha, em algum momento, quando pegou essas peças aqui, encontrou a intersecção entre essas peças, né? Depois subdividiu essas curvas aqui, né? Que eram as intersecções. Então, é, para achar a posição do meu meridiano zero, eu preciso achar o finzinho dessa curva aqui. Tá? Então, eu vou pegar a minha, vou escrever aí, curva rasgo paralelo, tá? Eu sei a que se refere isso. Vou dar um Wi-Fi nele aqui. Vou levar esses caras aqui lá para diante. Curva rasgo paralelo. E vou tentar escolher agora, tá, só as curvas do rasgo em todos os paralelos que correspondem ao meu primeiro meridiano, né? Então, se vocês lembrarem bem, a gente tinha uma brincadeira aqui que onde eu peguei todos os meus meridianos, né, numa estrutura de árvore, onde esse conjunto de canos aqui estava sendo organizado por meridianos, e aí eu consegui com esse componente branch aqui, ó, descobrir qual é o ramo que tem o meridiano número 1, número 0, o 1, 2, o 3, né? Eu tinha uma estrutura de árvore que agrupou todos os meus caninhos por ramos. Tá? Então eu vou pegar vou fazer essa mesma operação lá adiante. Tá? Essa é uma possibilidade de obtenção do meu meridiano. Ó, deu errado. O que que houve? É porque a minha lista aqui, ó, ela está muito complexa. Eu dou um simplify, aí sim. Então ela pode entrar aqui no Path Mapper, tá? Porque ela tem os dois itens, ela organizou só em B, ou seja, só em meridianos. Agora eu tenho obtido todas as minhas linhazinhas, tá? Lá, tridimensionais ainda, lá, que são, né, correspondentes ao rasgo do meridiano zero. Beleza? Tá? Vou botar o componente endpoints. Tá? Vou botar o componente ponto point para ver se é realmente
Ele está pegando o ponto final, maravilha. Tá? Agora eu tenho todos esses pontinhos aqui, ó, tá? Na posição correspondente nos paralelos. Tá? Bom, agora eu preciso levar esses caras para cá. Né? Eu preciso posicionar eles. Essa operação de transformação que o meu orient fez, que levou daqui, reorientou para aquela posição lá, eu preciso fazer a mesma transformação para jogar os pontos. Tá? Como é que eu faço isso? Tá? Então, vou ensinar para vocês mais um negócio bacana, que é o seguinte. Muitos dos componentes que operam transformações básicas geométricas, ou seja, rotação, translação, que é o nosso caso aqui, espelhamento, escala, tá? Esses componentes que fazem essas operações, eles geram aqui como output, além da geometria final, tá? Eles também geram uma informação chamada x aqui, ó, que é a informação de transformação. Então, dados de transformação. Ou seja, agora eu consigo aplicar os mesmos dados de transformação que foram usados para gerar esse orient aqui, ó, nos paralelos, eu aplico os mesmos dados sobre cada um dos pontos. Então ele vai ser deslocado, né, de uma posição para outra. Se ele fosse rotacionado também, ele faria a mesma coisa, né, de acordo com o que o Orient fez. Certo? Então eu vou usar o componente transform. Tá? Vou pegar essa operação de transformação que saiu daqui. Vou jogar no meu transform. E vou pegar aqueles pontinhos gerados aqui e vou jogar para lá. Ó, o resultado. Os pontos reapareceram aqui nessa posição, né, que corresponde ao rasgo do primeiro meridiano. Tá? Eu preciso dessa posição aqui para poder escrever o meu texto aqui do lado. Tá? Então é um componente muito legal, Transform, resolve bastante galho para a gente. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse componente text for laser cutting milling. Tá? Olha só, eu estou usando esse componente aqui de um conjunto de componentes que não é nativo do Grasshopper. Ele está dentro desse OpenNest, que precisa ser instalado, e eu vou adicionar um vídeo aí na atividade de vocês no Classroom, onde eu ensino como instalar o OpenNest. Tá? Eu tenho suspeita, no entanto, que do zero, com o Rhino 8 instalado no computador de vocês, não vai ser possível fazer isso, porque o OpenNest ainda não tem a versão 8 dele, ele só tem a versão até o 6 e tem que instalar ele primeiro no 6 para depois ir para o 8. Então, deixa eu ver se a gente consegue usar outro componente, text outline. Vamos ver esse cara aqui. Tá. Então, esse outro conjunto de componentes, o Wombat, seria uma segunda opção. Tem que ver se dá certo instalar ele. Tá? E vamos ver se tem uma terceira opção, não. O Pufferfish em geral tinha isso. Perfect. Lunchbox. Eu acho que não. Não tem aqui. Olha só, eu vou usar o meu text outline do OpenNest. Tá? Se vocês não conseguirem fazer isso, tentem o do Wombat. Eu vou usar o do Wombat, que eu acho que é mais provável que vocês consigam instalar. Tá? Vamos lá. O Wombat é um conjunto de componentes muito úteis,
tá? Para a gente operar. O Grasshopper tem muitos conjuntos de componentes que a gente consegue baixar, né, que são editados, criados por pessoas e não, não empresas. Às vezes você mesmo pode criar o seu. Tá? E eu vou usar esse aqui, é um texto de curva. Tá? A gente vai entender por que é isso. Então vamos lá. O que ele pede aqui? Quais são os textos? Qual é a posição, o plano que é a posição de localização do texto? Então eu já posso jogar aqui, ó, aquele meu, aqueles meus pontos, tá? E, e outros detalhes aqui que a gente vai ver em seguida, tá? Especialmente tamanho também, tá? Eu vou botar como tamanho 0.1 até 1 é um slider para poder escolher o tamanho. Preciso dar uma pausa, gente. Vamos lá. Então, qual é o texto que a gente quer botar aqui? Você vai fazer uma série, tá? Que vai começar de zero e que vai ter como número de paralelos a contagem. Então, contagem, número de paralelos. O que ele está me gerando aqui? 0 a 5. Tá? Então, esses são os textos que vão entrar aqui. Cada um deles vai entrar no ponto. Beleza, só que o tamanho está super grande. Eu vou botar aqui ponto 2, que são 2 milímetros de altura no size. Tá? E aqui, pronto, posicionou esse texto ali. Só que eu não quero ele nessa posição, eu quero um pouco para fora. Então, aqui para fazer esse ajustezinho final da posição do texto, também vou escolher não automatizar isso. Vou fazer um move texto, então vector xy. Vou fazer um menos 2.1 ponto 2.1. Tá? Então ele já me gera aqui um slider com uma casa decimal, tá? Positivo e negativo. Tá? O z vai ficar zero mesmo. Então agora onde é que está o ponto? Ó? Lá embaixo, está menos 2, tá ele. Em y ele vai ficar zero, perto de zero. Aqui, ponto. Cada vez que eu imprimir, agora eu já vou saber, que eu cortar, já vou saber onde está aquele objeto. Tá? Só aqui, já gera a curva. E vou usar a cor vermelha para dar saída. Tá? O único detalhe que tem com esse componente aqui, tá, é que ele pega uma fonte e gera curva a partir da fonte. Tá? E uma fonte tipográfica nos computadores, ela tem, em geral, tem a curva de dentro e a curva de fora. Então ele vai passar duas vezes aqui a laser para fazer o zero, né? Para fazer o 1 ele vai passar, vai subir, descer. Então o bacana daquele texto do OpenNest, tá? É que ele faria, né, um outro tipo de solução. Ele me dá uma linha única. Ó. Então não é um 2 da tipografia Arial aqui. A fonte que está marcada aqui no Text to Curve, tá, do Wombat, ele é esse aqui. Eu acho que ele faz isso. Enfim.
Então, se vocês conseguirem instalar o OpenS é mais legal porque ele é mais econômico em termos do texto que ele gera. Tá? De todo modo, tá? A gente tem aqui uma solução, né? Não é uma solução legal, tá? E está posicionado em cada uma dessas peças. Bom, vamos deixar isso por aqui. Vamos fazer agora a parte dos meridianos. Tá? Vamos lá. Meridianos cuts, aqui embaixo. Tá? Eu vou fazer a, a mesma a mesma operação. Quer dizer, vou na minha prancha aqui. Vou reposicionar o meu ponto de prancha, só que agora nesse caso vou jogar ele dentro da prancha. Eu quero posicionar agora sim os meridianos. Quero fazer uma fileira com eles, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, 1 centímetro para dentro da prancha. Dá para ser preciso assim, tá? Então eu movimentei aquele ponto de entrada e vou fazer uma série também para a direita, tá? Só que eu não vou usar o número de paralelos, vou usar o número de meridianos. Eu poderia ir lá recuperar essa variável, número de paralelos, mas eu vou mostrar para vocês outra saída. Vou pegar a lista de meridianos, tá? Então aqui os meus 12 meridianos, tá? E vou usar o componente listLength, tá? Ele me dá a extensão da lista. Ele vai me dizer 12. Ele me diz, quantos elementos tem aqui dentro? 12. Então é uma maneira legal, às vezes, da gente contar coisas. Ver quantos que você tem ali. Tá? Então esse aqui vai ser a contagem da minha série. E como os meridianos são muito menores aqui, eu vou botar eles mais apertados aqui, tá? Para reposicionar. Então, meus 12 meridianos vão começar a ser reposicionados nesses 12 pontos aqui, né? Eles aqui eu vou levar para dentro do meu orient. Tá? Então, meridianos cut, tá? Aqui. Agora, tem um detalhe importante que é o seguinte: os meus meridianos, plano de referência para cada um deles é diferente e é específico. E eu não tenho isso já pronto na minha definição, eu preciso obter plano de referência. Tá? Então eu vou usar um componente chamado isPlanar. Tá? Ele faz duas coisas. Primeiro ele pergunta, você é planar? Se a superfície é planar, ele diz sim, verdade, verdade, verdade. Né? Ele responde verdadeiro ou falso para a pergunta é planar. Então, ele diz que todos são planares, importante saber que é planar, realmente dá para cortar então aquelas peças, né? E outra coisa que ele faz é me dar o plano contido em cada uma daquelas superfícies, é justamente no centroide. Tá? Então aqui a gente vê os meridianos e os planos correspondentes de cada um. Tá? É no centroide da peça como um todo, está fora da, da superfície, mas não importa. Então ele vai reposicionar esses caras aqui, né? É, lá nessa sequência de pontos. Tá? E o orient dele fez. Perfeito. Certo? Claro, ele posicionou de cabeça para baixo. Bom, sim, porque na hora da construção geométrica dessa extrusão aqui, ele entendeu, né, que a normal de cada um desses meridianos tá para cá. Vamos pegar esse aqui, ó. Tá para cá.
né? O x está para lá e o y está para cá. Então o y tá para baixo. O y do plano do meridiano está para baixo. Tá? Isso aqui tem a ver, gente, com uma coisa que a gente fez lá no início, que foi a ordem de entrada da superfície no loft. Tá? Então aqui a gente está entendendo que a primeira peça está em cima e a outra está embaixo, então a direção das dessa projeção ela começa aqui e termina lá, então toda a sequência de operações aqui, o Grasshopper está entendendo, tem um início e um fim aqui na superfície, depois quando ele extruda tem um lado e o outro, certo? Não importa, tá? O que a gente pode fazer aqui, que é uma coisa bem simples, tá? É rotacionar esses planos aqui, se quisermos, tá? Para posicionar as peças de uma maneira que a gente visualize elas na prancha, parecida com a forma que está no nosso modelo. Então a gente já viu aqui, né? A gente já usou antes um Rotate Vector e tem o Rotate Plane. Tá? Então, beleza, o Rotate Plane ele não pergunta nem o eixo, ele pergunta qual plano que você quer rotacionar e qual ângulo. Tá? Então, porque ele vai rotacionar no, na normal, ou seja, no Z do próprio plano. Então, o Rotate Plane gira o plano nesse sentido aqui. Tá? Então, a gente vai aqui, de novo, dar um degrees no ângulo. Tá? E eu vou, assim, para mostrar mais uma novidade aqui para vocês, eu vou usar o meu input de outra forma. Eu vou botar uma lista. Tá? Value list, lista de valores. O value list é um componente legal porque você tem essas, faz um menuzinho aqui. Então eu vou botar lá 0, 90, 180, 270 graus. Então eu vou girar os meus planos apenas em 90 graus, só para posicionar eles legal na prancha. Tá? Então, 0, 90, 180. Tá? Então se eu girei 180, agora eu já estou vendo que meu Y no meu plano está para cima. Tá? E aqui, como a gente já sacou, a face frontal dele é essa aqui. O vetor anormal dele está nessa posição aqui. Ó. Esse planinho aqui está mais para a direita. Está nessa posição aqui. Então eu já estou vendo a minha peça. Essa aqui, ó, que vai ser o meu meridiano zero. Esse aqui é o plano do meridiano zero. Ó, ele está nessa posição. Tá? Beleza. Então, agora eu vou usar esse plano rotacionado para posicionar os meus caras lá na prancha. E aqui eles estão. Tá? Meridiano zero. Esse é o primeiro a ser encaixado na marcação. Meridiano 1, 2, 3, 4. Percebam que eles não são iguais, né? Eles são muito parecidos, mas não são iguais. Então é importante numerar eles também. E aqui, ó, eles estão próximos, né? A gente acertou aqui a distância entre eles na série, no meu array aqui de pontos, mas eles podem até estar mais próximos aí um do outro. Vou botar aqui com 2 centímetros, 3 centímetros de distância. Poderia até fazer eles mais próximos, mas deixa assim. Tá? E com isso eu consigo economizar espaço. Tá? O que eu preciso fazer agora? Eu vou usar justamente esses pontos aqui para posicionar o meu texto. Tá? Então, vou pegar esse texto aqui do OpenNest. Tá? Vou botar a localização. A localização está aqui, o tamanho a gente já viu. E qual é o texto? Bom, o texto tem que ser uma série. Já viu. O intervalo é 1. E o número de elementos da série é 12, porque são 12 meridianos. Então, esses são os textos que eu quero posicionar lá. 12 textos, posicionados em 12 pontos. Tá? Perfeito.
Então aqui estão os textos, vamos ver onde é que... deixa eu apagar o resto aqui do view off. Aqui. E os meus textos estão aqui deslocados para fora do objeto, porque plano, o plano destino que eu distribuí aqui na prancha, quer dizer, na verdade o plano origem estava fora, né? Então eu vou só fazer aquele ajustezinho, puxar aqui de cima, o meu move de ajuste do ponto, de localização. Tá? Tudo isso vai uma imagem para vocês da definição final, caso vocês queiram imitar isso. Tá? Então eu posicionei aqui, vou posicionar no meio da peça, vou descer ele um pouquinho aqui para baixo. Tá? Ele está com, né, 2 milímetros de altura, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do texto, ele está numa posição aqui que vai ficar meio escondida embaixo do paralelo. Tá? E ó, como as peças são diferentes, são curvas, eu preciso melhorar o posicionamento deles. Tá? Então assim, essa é uma maneira de fazer, joguei eles um pouco aqui para dentro. Tá? É uma maneira de fazer. A gente também poderia fazer uma outra saída. Dar um debrep nessas peças aqui. Tá? Aí eu tenho lá faces e pontos e vértices. Tá? E tentar identificar qual é o vértice que está aqui no ponto, no canto, em cada um desses objetos. Tá? Tem uma maneira legal de fazer isso. Eu vou pegar esses pontos aqui e vou botar um point list. Tá? Point list, ele faz o seguinte, ele numera os pontos de uma lista. Tá? Eu botei aqui, ó, não sei se dá para ver, apareceu um númerozinho lá do lado, está muito pequeno esse número. Vou usar justamente o meu ponto 3 aqui para aumentar o tamanho. Ó. Legal. Ele está me dizendo aqui, ó, o ponto 2 da minha peça é esse aqui, o ponto 3 é esse aqui. Qual é o ponto 0? O ponto 0 é esse lá de cima. Tá? Lá em cima fica muito em evidência na minha peça, eu quero botar ele lá embaixo, eu queria botar perto do ponto 2. Tá? Pode ser. Né? Então, ao invés de usar esse pontinho aqui, que é do meu, do meu plano de destino, que é diferente para cada peça, porque as peças são distintas, eu vou usar essa lista de pontos, né, todos os vértices aqui, o ponto 2 da peça. Tá? Que é sempre, em todas elas, a gente pode verificar, sempre está aqui no canto. Beleza? Como é que eu faço isso? List item é o componente que vai pegar o ponto 2 de cada peça. Tem que botar 2 aqui. Python aqui não precisava ter aberto. Para aí. Esperar. Fazer os pontos. List item. Beleza, agora ele está puxando, ó, esse componente aqui, está puxando o pontinho no canto da peça lá. Então, vai ser esse ponto que vai ser a minha referência de localização do texto. Ele veio com uma lista grafted, eu dei um flatten nela aqui. Maravilha, agora eu só preciso reposicionar minha marcação, meu número. Então tá aqui, ó, tudo sempre perto do canto da peça. 0, 1, 2, 3, esses são os meus objetos. Bom,
Olha só onde é que ela está, eles estão em relação à prancha. Tá? O que aconteceu? Lembra que eu posicionei, reposicionei, né, meu ponto de partida do array aqui no canto da prancha? Pois é, um em um. Né? Então agora vamos melhorar a posição dele. Aqui, vou jogar lá. Tá ótimo. Então essa aqui, legal, é a posição dos meus meridianos. Eu tenho todo esse espaço de prancha aqui para poder reposicionar os paralelos. Off. Já vamos chegar na saída do corte. Então, peças de corte. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com no outro caso, que é pegar, eu já dei um debrap aqui, né? Então vou botar o Join Curves. Edges entra no meu Join Curves. E o Join Curves já entra direto no seu Preview. Só ele é que vai ficar ligado. E os meus textos entram no Custom Preview vermelho. Só eles é que vão ficar ligados. Então no final de toda a minha definição, o que eu tenho com o Preview On aqui? O Preview ligado. Eu tenho o azul, que é desenho de corte, o vermelho, que é desenho de gravação, e, esse ano aqui, que é o contorno da minha prancha. Tá? Então eu vou agora levar essas informações do Grasshopper, que são as informações do corte físico realmente que eu quero, para dentro do Rhino. Que eu quero reposicionar esses caras aqui e quero dar um print nessa minha definição. Então, aqui a gente usa o comando bake. Né? Quando eu dou um bake no Grasshopper, ele vai me perguntar que layer eu quero posicionar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que eu já criei um layer prancha, um layer corta e um layer grava, com justamente essas cores aí. Tá? E tem um pequeno detalhe, eu vou fazer com que meu layer prancha, tá? Ele tenha uma... Ah, aqui. Ele tem uma espessura de impressão peculiar, que é no prints. Tá? Então aqui onde eu tenho print width, aqui no layer, eu ponho no print. Então assim, a prancha vai estar presente para eu na hora de eu escolher a área de impressão, mas ela não vai ser impressa. Então eu não vou ter um quadrado ao redor da minha placa, só vão os materiais que eu quero. Tá? E aqui onde eu tenho corte e gravação, eu vou escolher como espessura de impressão hairline, que é a mais fina possível. Tá? Então é assim que a gente dá saída lá na cortadora laser, hairline. Tá? Então isso já ajuda, a gente vai gerar um PDF aqui, na verdade. Tá? Então aqui, ó, grava, corta e prancha, beleza? Já está organizado os meus layers. Eu vou esconder esse cara aqui da direita. Botão direito, bake. Qual é a prancha que você quer? Prancha. Ok. Pronto, agora eu consigo pegar minha prancha lá no Rhino. Então vamos fazer a mesma coisa com os outros. Botão direito. Eu vou fazer com os anéis, tá? Com os paralelos. Bake. Ó, quando eu dou o botão direito Bake fora do componente, o que ele faz? Ele me joga esses caras aqui em qual layer? No layer que está ativo. Então ele jogou no default, que é o layer preto. Não é isso que eu queria. Tá? Então eu vou
apagar eles, vou fazer de novo. Botão direito, Bake em cima do componente. Aí ele abre o quadro de diálogo, vai para o corta, foi. E aqui, Bake, vai para o grava, foi. Tá? Então agora, ó, eu vou desligar a visualização do Grasshopper e vou lá no Rhino e eu tenho aqui, ó, posso pegar no Rhino o meu desenho de corte. Tá? E aqui eu vou fazer uma coisa importante, que é agrupar esses caras aqui para não deslocar uma linha em relação à outra. E vou tentar otimizar a minha área de corte botando uma forma dentro da outra. Aí dá para botar. Então com isso eu estou economizando espaço. Vamos ver até onde dá. Edição tá amiga. Entrou. Vamos ver se essa aqui dá para entrar. Ó, essa aqui já não entrou. Entrou na maior? Não. E essa aqui, vamos agrupar. Opa. Entra na maior? Também não entrou. Bom, já é um agrupamento razoável. Agora eu vi as minhas peças lá. Vou apagar o preview dos meus paralelos, só para não confundir. Talvez eu pudesse ter botado uma cor de visualização aqui um pouco diferente, para saber quando eu estou vendo Grasshopper e quando eu estou vendo Rhino. Tá? Mas como eu quero gerar a minha impressão a partir do Grasshopper também, no caso aqui dos meridianos, por isso que eu botei azul. Então eu vou posicionar esses caras aqui. Área de impressão. Beleza. Ctrl P Print. Tá? E eu tenho aqui, ó, eu vou usar Rhino PDF, é a impressora que eu vou usar para imprimir. Tá? Porque eu vou gerar um PDF. Tá? Então eu já tenho um tamanho de página que é custom, que eu mesmo gerei aqui. Tá? A unidade é centímetros, então ela tem 80 por 45 centímetros, tamanho da nossa área de impressão. Tá? Em escala, eu vou botar 1 para 1, certo? Porque eu estou projetando em centímetros, eu vou imprimir em centímetros, por isso que as unidades são importantes, certo? Eu vou cortar em centímetros, então estou trabalhando na 1 para 1 aqui, fazendo um objeto, né, pequeno, e vou escolher como área de impressão Window, e vai pegar a minha prancha. Ok? Change Scale to Fit Window Area? Não, sempre põe não, porque senão ele vai mudar a sua escala. Então eu mandei OK, Enter de novo, e aqui o que ele está gerando? Ó, ele está imprimindo tanto os objetos do Rhino quanto os objetos do Grasshopper. Tá? Eu dou um print e pronto, ele já me gerou um PDF. Tá? Quando eu chegar lá, meu PDF, eu vou conseguir visualizar. Tá aqui meu arquivo, as linhas são super finas. Né? Aqui eu tenho as linhas do número, aqui não, certo? E essa informação que a gente vai mandar por e-mail para o lamulaser@fal.frj.br para cortar lá na nossa cortadora, certo? Quem abrir lá vai dar a saída de impressão de um jeito muito parecido com o que vocês fizeram aqui, só que vocês vão estar mandando um PDF, certo? Pessoal, acho que é isso. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai fazer uma firula aqui nessa modelagem. Tá? Tem um detalhe, agora eu não vi. Esse preview estava on aqui, ó, dessa prancha. Então, provavelmente, vou dar um import aqui do PDF. Vou importar o PDF para ver se eu mandei imprimir uma
prancha de contorno também. Vamos importar aquele PDF. Um centímetro, ok, entrou. Ah, não mandou a prancha de contorno. Perfeito, ótimo. Não sei porquê, mas foi a favor do que a gente queria. Ah, esse aqui é o PDF impresso. Curiosidade, linhas únicas, né? Então tá bom. É isso. Na próxima aula a gente vai fazer uma firula de construir uma base de, de luminária, suporte para uma lâmpada no, no nosso modelo, para que esse modelo vire uma luminária e tenha uma série de outros detalhes que vocês vão aprender quando estiverem fazendo esse próximo vídeo. Tá bom? É isso, espero que tenha sido proveitoso.